Então, vamos iniciar nossa live aqui. A gente vai estar falando sobre a variedade de morango e manejo. E nossos convidados de hoje é Dário Pauleto, diretor técnico, e Altair Zotti, diretor comercial, ambos da empresa Agrovivaz. Olá, pessoal, tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Adriele? Tudo jóia, Altair? Estão me ouvindo? Perfeito. Boa noite. Que ótimo. Perfeito, estamos ouvindo sim. Maravilha. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, só para a gente ter um número expressivo aí das pessoas participando. Lembrando, quem está aí conosco, gente, pode compartilhar a nossa live, tá? Pedir o pessoal para assistir conosco e fazer perguntas. Hoje é um assunto bem interessante, vamos estar falando sobre variedade de morango e manejo, tá? Perfeito. Beleza. Vamos dar início, então. Vou pedir para vocês se apresentarem novamente, né? Apesar que eu já tenha falado que vocês são da empresa Agrovivaz. Me fala um pouquinho sobre a empresa de vocês e sobre o cargo que vocês exercem. Ok. Então, a Agrovivaz é uma empresa que surgiu da parceria da Agrocultivo com a Vivaz. No ano de 2016, nós fomos à Espanha, buscamos a parceria da Agrovivaz com a Viveiros Califórnia, que é uma empresa produtora de mudas de morango na Espanha, a principal empresa espanhola de mudas de morango. Eles começaram a fazer mudas de morango na década de 60, né? E eles também são grandes produtores de caqui na Europa, né? Eles exportam muito caqui da Espanha para a Europa. As mudas da Viveiros Califórnia é produzida em três locais diferentes lá na Espanha, na região norte da Espanha, uma região muito fria, né? E iniciamos a primeira importação no ano de 2017. Então, 2018, 2019 e esse ano a gente está no 4º ano de importação, né? A Agrovivaz hoje está sediada na região de Olambra, né? E nós trabalhamos com as mudas praticamente da Viveiros Califórnia em todas as regiões do Brasil, né? Desde norte a sul, tá? E essa é uma parceria que está dando muito certo. A gente está se posicionando cada ano melhor com as variedades e com a qualidade das mudas, né? A gente tem ampliado bem as vendas em função da qualidade das plantas, né? É uma forma de trabalhar bem planejada, bem programada, porque a gente tem que se programar para fazer as plantas lá na Espanha e aí tem que dar tudo certo, tem que congelar as plantas, né? Colher, congelar, e a gente precisa cortar Tá falhando, isso tudo envolve muito planejamento, né? Então a gente está quase terminando a temporada de 2020. Foi um ano bem ativo em função do câmbio, né? O câmbio ele interferiu um pouco em cima do negócio, mas a gente conseguiu fazer uma estratégia que não prejudicasse o negócio e também o fornecimento das mudas, né? A gente teve só um pequeno problema agora com o último container que está chegando nesses dias, em função da Covid, que a companhia marítima, a Maersk, ela mudou a rota do navio. Em vez de ele chegar primeiro no Brasil, ela mandou o navio para Uruguai e Argentina. Então, isso fez com que o último container atrasasse 2 semanas, né? Mas todas as outras importações a gente conseguiu ter sucesso e conseguimos trabalhar dentro do cronograma de trabalho para fornecer as mudas dentro do prazo que nós pré-estabelecemos com os nossos clientes norte a sul, tá? Então, bom, Altair, eu acho que vamos ter que colocar o fone. Começou a dar uma falhada aí. Você
Você já tem o fone perto? Tenho, só um pouquinho. Enquanto isso, Dário, vai se apresentando, por favor, fala um pouquinho sobre a sua função e sua empresa. Ok, boa noite, pessoal. Sou Dário Pauleto. No momento, na Agrovivaz, eu sou responsável técnico por toda essa importação de muda, diretor técnico dos plantios que estão acontecendo no Brasil, né? A minha empresa tem uma empresa especializada em fertilizantes e também em consultoria, tá? Isso é um trabalho que eu já tenho feito com morango já há mais de 30 anos, tá? Uma experiência de muitos anos de vida em cima da cultura do morango, né? Então, essa parceria, quando nós conhecemos a oportunidade de trazer as mudas do clima europeu para o Brasil, a principal característica dessa muda, que era uma muda invernalizada na Europa, e que a gente conseguia chegar com essa muda invernalizada no Brasil em início de plantio, né, que seria mês de janeiro, fevereiro em diante, a gente já consegue ter essa disponibilidade dessa muda aqui no Brasil. Então, isso foi muito importante e praticamente deu uma grande mudança no perfil no Brasil. Então, é assim, uma situação que mudou o cenário da cultura do morango devido a essa oportunidade de chegada de mudas importadas da Europa para o Brasil. Maravilha, maravilha. Pessoal que está assistindo a live, vamos compartilhar. Quem entrou depois, hoje o nosso tema é falar sobre as variedades de morango e manejo, tá? E quem está aqui conosco é o Dário Pauleto, ele é diretor técnico da empresa Agrovivaz, junto com o Altair Zotti, diretor comercial da mesma empresa Agrovivaz. Eu peço para vocês falarem o site de vocês, para quem tiver curiosidade depois para estar entrando lá, né? É www.agrovivaz.com.br. Maravilha. Pessoal, vamos compartilhar então nossa live. Vamos começar agora com algumas perguntinhas. Quem tiver dúvida também pode mandar pergunta aí, tá? Pessoal, obrigada pela participação. Reginaldo, mandar um abraço aí para todo mundo que está participando, tá? Vamos para a primeira pergunta. Me fale um pouquinho, qual é a maior região produtora? Quais as maiores regiões produtoras de morango? Então, a nível de Brasil, classificando como maior área de produção de morango do Brasil, está concentrado praticamente no estado de Minas Gerais, principalmente na região sul de Minas. A gente estima mais ou menos que 50% do morango nacional esteja plantado no estado de Minas Gerais. Uma grande parte no sul de Minas e na região da Zona da Mata, ali naquela região de Barbacena, também se planta uma grande quantidade de morango. Depois dessa região, acontece um plantio muito forte, intenso no Rio Grande do Sul, onde é uma região que a característica do morango seria um morango de cultivo protegido, um morango produzido em grande áreas com esse plantio e essa tecnologia. E outros estados, né, são Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né, o Espírito Santo, um pouquinho no Rio de Janeiro, uma outra área bastante concentrada na região de Goiás, no Distrito Federal, ali próximo a Braslândia, e depois tem uma área na Bahia e recentemente no Ceará. E praticamente os outros estados, Mato Grosso, já chegou também a ter plantio de morango até em Roraima, entendeu? Em Manaus tem tido alguma pessoa plantando morango. Então, o morango praticamente está se espalhando por todo o Brasil. Mas como característica principal de condição de clima, o sul de Minas domina porque é uma região muito grande, uma área muito extensa. Tá falhando. Tá? Altair, tenta colocar o fone, por favor, pra gente. Aí vocês colocam, cada um coloca um no ouvido. Estou falando. Melhorou? Melhorou. Pode colocar no outro ouvido, acho que fica melhor para vocês. Não. No outro aqui, assim. Isso. Aí, bem melhor, que vocês ficam mais à vontade.
Então, finalizando, uma das maiores regiões produtoras no Brasil seria Minas Gerais. Sim, sim. A principal região hoje, Minas Gerais. Depois, Rio Grande do Sul. Maravilha. Me fala um pouquinho, então, quais os tipos de variedade de morango que existe e tem alguma específica para cada região? Então, sobre variedades, praticamente o morango está classificando em duas principais variedades. As de dia curto, né, que são variedades exigentes a fotoperíodo, né, e as de dia longo, que não são exigentes a fotoperíodo para produção. Então, as variedades de dia curto, normalmente, elas são indicadas em regiões de altitude e tem uma produção concentrada em poucos meses do ano, que seria mais ou menos de março até setembro, no máximo até outubro. E variedades que são sensíveis ao fotoperíodo, variedades de dia neutro ou dia longo, elas são produzidas praticamente em todas essas regiões do Brasil. Praticamente são produzidas do sul ao Ceará, essas variedades. Então, elas não são dependentes dessa condição de fotoperíodo para entrar em florescimento. Entendi. Tem uma pergunta do senhor Valério. Ele está perguntando a partir de que época do ano podemos fazer os pedidos. Acredito que seja um pedido para a empresa de vocês. Os pedidos a gente inicia sempre a partir do mês de outubro para começar as entregas das mudas a partir de fevereiro. E aí nós seguimos até julho, agosto. Esse ano a gente vai terminar a temporada agora em agosto, né? Então é de fevereiro a agosto as entregas das mudas, né? E os pedidos a gente começa a buscar a partir de outubro, para a temporada de 2021, né? A temporada de 2020, praticamente a gente já está no final dela, quase não temos mais mudas, né? A gente já terminou a temporada esse ano. Maravilha. O Cleverson, ele está perguntando, ele está falando assim que ele está começando agora uma produção de estufa. Em quanto tempo ele tem que fazer a limpeza? Bom, o manejo em estufa, as mudas de cultivo protegido, a limpeza não teria assim uma regra para você, um tempo para você fazer essa limpeza. Você teria que estar observando o comportamento dessa planta e periodicamente a gente teria que estar retirando aquelas plantas que já se envelheceram junto ao pé, que seria aquelas plantas que vão ficando mais amarelas, aquelas plantas que vão ficando com uma idade mais avançada. E também a produção, né, vai gerando aquele material, os talinhos da produção do morango, também tem que ser tirado, né, para ir fazendo essa asepsia de cada planta. Então, a limpeza não é aconselhável fazer uma limpeza muito drástica, muito rude de uma vez só. É necessário constantemente ir fazendo uma pequena limpeza nessas plantas. Aí tá tendo uma pergunta das mudas, né? Que as mudas que vocês entregam em fevereiro são de dia longo. Nós entregamos mudas em fevereiro de dia curto e dias longos. Geralmente, as dias curtos a gente sempre começa no início da temporada, junto com de dias neutros, né, que a gente fala. Pegando esse enganche dessa pergunta aí, que ele fez sobre o cultivo de estufa, né? Quais os tipos de cultivo que existe no morango? Hoje o morango, temos o cultivo tradicional, plantado em solo, né? E esse cultivo tradicional ele pode estar protegido com microtúneos ou não. Você pode ter um plantio extensivo numa área de campo aberto, né? Que normalmente são regiões que se produzem nesse sistema as variedades de dia curto, porque você tem um ciclo pequeno de produção e todo ano você faz a renovação do plantio, né? Depois temos o sistema de campo protegido com microtúnel, que você já pode estar trabalhando com tanto variedades de dia curto quanto variedade de dia neutro. Ela também pode estar plantada em regiões de altitude ou não. E um terceiro segmento da cultura do morango, que está entrando muito forte agora em todos os estados, é o cultivo protegido em estufas. Dentro desse sistema de cultivo protegido em estufas, o principal elemento de produção seria plantio em slab.
né, que seria os sacos de plantio. E depois temos também outros sistemas de canaleta de cultivo, de canaletas de plástico, canaletas reciclável, canaletas de isopor. Então, hoje temos várias opções de cultivo dentro de estufas com relação ao suporte para as mudas, né? E qual deles é mais utilizado no Brasil? Hoje, em proporção à área plantada, ainda seria o slab. Ainda o slab é um material mais utilizado para plantio. O áudio está com retorno. Oi, pode falar, Alda. Está dando eco. Por que será? Tá melhor? Não? Melhorou não? Deixa eu tentar colocar o fone também, que aí eu acho que dá uma melhoradinha. Vamos ver se melhora. Só um instante. Pode voltar, põe o fone. Vou pegar ele aqui. Tá melhor? Ah, melhorou. Maravilha. Então vamos lá. O Valério está fazendo uma outra pergunta aqui. Qual que é a tendência do cultivo semi-hidropônico? A tendência dele é cada vez ampliar mais, porque hoje, com bastante conhecimento tecnológico em estufas, né, que tem bastante empresa hoje desenvolvendo esse ambiente propício para o morango através de cultivo protegido, de estufas com plásticos especiais, né? Bastante projeto inovador de irrigação, que hoje está sendo bastante utilizado também. Empresas de substrato que estão se especializando em substratos específicos para morango, e principalmente nesse contexto seria a questão nutricional dessas plantas, porque são plantas no sistema semi-hidropônico, recebem fertilizantes em doses pequenas e diárias, e esse conhecimento que é muito importante, a gente conseguir uma adequação nutricional eficiente para essas plantas. Então, hoje, praticamente, a nível de Brasil, está bastante avançado com diversas empresas com disponibilidade de tecnologia. Quem deseja iniciar hoje um plantio de morango suspenso e não tem essa tecnologia em mãos, tem que procurar pessoas hoje competentes a nível de Brasil que tem toda essa tecnologia disponível para oferecer. Entendi. Eu vou fazer uma pergunta e logo em seguida eu vou fazer uma pergunta aqui do nosso telespectador. Ele está perguntando qual que é o valor das mudas. Mas e qual que é o investimento inicial na cultura, incluindo o valor dessas mudas, né? Da muda de morango? Então, hoje, para investimento, se você tiver uma cultura de campo hoje, no campo aberto, um cultivo tradicional, hoje o investimento seria de R$ 4 a R$ 6 por plantas, hoje um plantio de campo. O plantio hoje já de cultivo protegido em estufas tem diversos tipos de tecnologias. Você consegue ter um custo desde R$ 8 a R$ 10 por plantas, mas você pode chegar a isso aí, 16 até R$ 20 por plantas no investimento, né? Agora, são investimentos que você consegue um retorno entre 1 e 2 anos, a gente consegue essa taxa de retorno nesse tipo de investimento. Ah, perfeito. Tem uma pergunta aqui também que está perguntando qual a variedade que vocês indicariam para o Rio Grande do Sul, município de Santa Bárbara do Sul, com 550 metros de altitude. Então, o Rio Grande do Sul, a gente tem algumas regiões que, assim, é um estado assim bastante característico, né? Porque nós temos os dois extremos de temperatura, né? A gente tem um extremo da temperatura fria e também o extremo da temperatura quente, né? Então, um município de baixa altitude, o mais indicado seria a variedade San Andreas, que é uma variedade de dia neutro, bastante resistente ao calor. Inclusive, é uma variedade assim que ela é plantada do Rio Grande do Sul ao Nordeste do Brasil, essa mesma variedade. Então, ela tem uma adaptação climática muito ampla. Ela se adapta ao clima quente, se adapta ao clima frio, só que ela tem o período de produção em épocas diferentes do ano. Então, quem está no Rio Grande do Sul teria que plantar essa variedade meses de abril e maio, né? Colher um pouco agora no inverno, e quando chegar no verão, ele teria que fazer uma poda drástica nessa planta, preparar ela para um próximo ciclo de produção no próximo ano, né? Fazendo aí uma questão de uma poda drástica. Aí seria um manejo diferenciado
de outras regiões, como aqui no sul de Minas, que não é necessário fazer essa poda drástica. Entendi, entendi. Pessoal, vai compartilhando a nossa live aí, tá? Hoje a gente está falando sobre variedade de morango e manejo. E vamos continuar aqui com as perguntas. Tem várias perguntas aqui. Uma delas é perguntando quais as principais tecnologias hoje no cultivo de morango. As principais tecnologias que nós temos na mão hoje seria cultivo protegido em estufas, que hoje o conhecimento sobre esse cultivo protegido, as empresas de estufa estão desenvolvendo bastante ambientes propícios para morango através de projetos de estufa, né? A tecnologia da irrigação hoje é bastante avançada em termos de equilíbrio de água, em termos de controle de irrigação, né? Inclusive controle da própria irrigação com temporizadores, você programa a quantidade de fertilizantes que você precisa, você programa a quantidade de água, você tem os sensores hoje que te indica se precisa de irrigação ou não. Então, essas tecnologias estão bastante acessíveis hoje para quem está entrando nesse sistema, né? E outras tecnologias em cima da própria produção de muda, né? Essa tecnologia de uma muda produzida na Espanha, que você tem ela invernalizada, uma tecnologia de congelamento de muda, que a gente tem uma muda que ela pode ficar numa câmara fria quase 1 ano para depois ser plantada, né? Isso aí é uma tecnologia muito interessante para o avanço dessa cultura no Brasil, né? E outros tipos de conhecimento tecnológico, em cima de nutrição, principalmente, e depois em cima de tratamentos fitossanitários, em cima de tratamentos com produtos biológicos hoje, que no mercado temos uma ampla quantidade de produtos biológicos para controle de pragas e doenças. Tudo são tecnologias envolvidas na cultura do morango. Maravilha. Você falou aí questão da muda da Espanha e tem uma pergunta aqui do Tiago. Ele está perguntando por que essa muda da Espanha demora tanto para dar as primeiras floradas. É possível adiantar esse processo? Então, essa característica da muda da Espanha é ter como ela foi invernalizada lá na Espanha, ela é uma muda que ela entra em dormência. Então, existe essa característica fisiológica da planta. Praticamente não tem como antecipar esse processo. Ela é uma planta bastante vigorosa, ela inicia com a primeira florada muito precoce, mas depois existe essa paralisação vegetativa de florescimento dessa planta que a gente tem que esperar. Isso é uma questão fisiológica. Essa planta, enquanto ela está nesse período que ela não está produzindo, ela está se desenvolvendo, acumulando reserva e preparando um florescimento para o futuro, que seria de 90 a 120 dias depois de plantado. Então, essa característica não tem como mudar. É uma muda que ela praticamente, essa fisiologia vem devido a ela ser uma muda que entrou em processo de dormência. Entendi. A Dil